Voltamos aí com o exercício 2, certo? A gente realizou também esse exercício 2, né, na nossa aula. Estou gravando esse vídeo, né, para vocês poderem ter um desenvolvimento, adquirir essa competência, né, com mais significativos aí, vamos dizer. Eu sempre deixo para vocês o quê? Né, para vocês terem uma visão crítica, né, poderem opinar sobre a situação, né, de como desenvolver, né, porque isso, né, agrega competência a vocês, né, de poder interpretar, né, de dar, né, opiniões e não somente aceitar, né, o que eu passo para vocês. Vocês têm o que, né, a liberdade de expressão, né, de poder perguntar, questionar o porquê desse desenvolvimento, deste cálculo aí. Vamos aqui, vamos começar o que, né? Então aqui, esse exercício aqui, pessoal, né, não consegui demonstrar os dois, né? Na verdade, sumiu, né, da cabeça, na verdade, para fazer pelo outro método. Então eu vou apresentar aqui os dois métodos para vocês, né, um pouco mais com calma. Então eu questionei vocês, né, certo? A intenção foi isso, né, de poder, né, forçar vocês a pensarem, certo? Então vamos lá, né? Simples de tudo. Então, para uma feira aí de ciência, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete, certo? De uma casa aí conforme o esquema abaixo. Certinho, então o telhado será feito com uma placa de isopor, então essa placa de isopor aí, né? Então essa placa de isopor ela possui o que? 1 metro, né? O total, o somatório dele é 1 metro. Certo? O metro de comprimento será dividido ao meio para fazer as duas partes do telhado, sabendo que o telhado será feito segundo um ângulo de 55 graus. A gente sabe que o ângulo desse telhado é 55 graus. Calcule a medida de x. Ele quer saber quanto vale a base desse nosso retângulo. Né? Na aula nossa estava travando, não sei o que aconteceu, né? Peço desculpa a vocês, então por isso que eu estou vindo aqui, né? Mais com calma, para mostrar para vocês. Certo? Para não ter aí, né, dificuldade, tá bom? Então aqui temos aqui, vamos supor que o nosso telhado, né? Então tá aqui, nosso telhado, ele tem o que? Essa placa de isopor, olha aqui, esse isopor mede o que? 1 metro, o somatório desse isopor é 1 metro, né? Então aqui é a placa de isopor, certo? Placa de isopor é o nosso telhado. Então aqui mede o que? A somatória mede 1 metro, só que como ele foi dividido ao meio, nós temos aí que é 0,5 metros, né? Aqui 0,5 metros aqui. Perfeitamente, pessoal. Ele diz o quê? Que esse telhado deve ser construído sob um ângulo de inclinação, né, de 55 graus. Perfeito, ele está pedindo que a medida o que desse retângulo, né? O retângulo que vamos supor que está logo abaixo aqui, ele quer saber qual que é a medida, né, da base desse retângulo, que é a base da nossa casa aí. Ou seja, né, a medida dessa base desse triângulo, tá bom? Então como a gente vai calcular isso daí, pessoal? Nós temos esse ângulo de inclinação, né? Então esse valor aqui é x, certo? Esse valor aqui é x. Então o que a gente faz? O que aqui a gente observar, a gente pode definir esse triângulo, né, dividir ao meio e construir dois retângulos idênticos. Certo? Então temos aqui, ó, olha que bacana. Né? Vou ter o quê? Né? Quanto vale o ângulo reto? 90 graus, certo? Mais os 55, certo? 145. Certo? 145, né? Para 180 aí nós temos o que? Que vai ser 35. Então olha aqui, perfeito, né? Só estou demonstrando para vocês. Então demonstrando para vocês aí, temos o que, ó? Que este ângulo, né, de 55 graus, né? Aqui é um ângulo reto, 90 aí vai dar o que? Novamente aqui, só para vocês verem, né, a essência disso daqui. Vai ser o que, ó? Eu tenho o que? O ângulo de 55 mais aqui o ângulo de 90. Certo? 90 graus. Então, se a gente observar o seguinte aqui,
temos o que? Lembra lá, a somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Então, no caso aqui vai dar 135, né? 90 com 55, 135 para 90, que a gente sabe que esse ângulo aqui é o quê? É um ângulo de 35 graus. Certo? 35, 80, 90, 90 com 90, 180 graus. Certo? Então é isso aí, né? Por enquanto não é o foco da gente, né? Então vamos lá, voltando, né? Questionamento que foi feito, qual é a, né? Quanto vale aqui, né? Eu perguntei para vocês se a gente ia utilizar cosseno, se a gente ia utilizar seno, ou se a gente ia utilizar tangente, certo? Então, observando o que a gente vai utilizar aqui, né? Observando que a gente precisa descobrir o que? Essa lado aqui, né? Depois, consequentemente, a gente encontrar esse valor total. E quanto mede essa metade aqui? Né? Opa, se ela inteira é x, então metade dela vai ser x sobre 2. Então aqui, né? Lembra lá, conversando, a gente brincou, tudo. Né? Então aqui vai ser o nosso x sobre 2. Então beleza, se é x sobre 2, vamos lá. Então se eu tenho o cateto adjacente, certo? Eu tenho o quê? Vamos lá, novamente. O que eu tenho? Eu tenho o ângulo, vamos chamar o ângulo θ igual a 55 graus. E eu tenho quem? A, né? Hipotenusa, certo? Tem a hipotenusa também, hipotenusa que é 0,5. E eu quero descobrir quem? É o cateto adjacente. Então, quem que é o cateto adjacente aí? Certo? Cateto, né, adjacente é igual a x sobre 2. Certinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, a gente vai utilizar o que? Eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, podemos utilizar cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, beleza. Cosseno de quem? Cosseno do ângulo, cosseno de 55 graus, é igual ao que? O cateto adjacente, x sobre 2, dividido aí pela hipotenusa, que é 0,5. Certo, pessoal? Então, aqui é a aplicação da trigonometria, né? Onde a gente pode, né, utilizar ela aqui. Só que lembrando também, né, como conversado, né, a gente conversou em aula, né, nada mais também de preparar, né, o raciocínio lógico de vocês, né, para vocês poderem o quê? Ter uma análise crítica, né, o que pode ser feito, né, que tipo, né, de ferramenta matemática que eu posso utilizar, né, para me resolver essa situação. Então, tudo aqui que a gente está envolvendo são relações que a gente viu ferramentas anteriormente. Então, são ferramentas que a gente utiliza, né, independente, né, do conceito da matemática que a gente venha estar trabalhando. Então, olha que bacana aqui. A gente tem o que cosseno de 55 graus, que a gente tem o que cosseno de 55 graus é 0,57. Olha que bacana, 0,57. Eu tenho o que aqui, pessoal? Divisão de fração, conservo a primeira, que é x sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda, certo? O inverso de 0,5 por 1 vai dar 1 sobre 0,5. Então temos o que? Que 0,57 vai ser igual ao que? Multiplicação de fração. Então vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar? Estou querendo demonstrar para vocês, ensinar vocês, né? Fazer com que vocês tenham essas competências suficientes, né? Que vocês tenham esse análise crítico, para quando você chegar em situações, você consigam pensar, né? O que pode ser feito, certo? Então aqui, envolvendo lá, lembra lá, a multiplicação de frações. Então se eu não saber, né, esses conceitos básicos que a gente viu, a gente não consegue resolver essa situação, né, que seria aí uma aplicação prática, certo? Então aqui multiplicação de fração, multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então eu vou ter o quê? Aqui vai ser x vezes 1 vai dar x, dividido por quem? 2 vezes meio, não sei quanto que vai dar 2 vezes 0,5. Então posso escrever o quê? Essa fração sobre esse decimal sobre forma de fração. 2 que multiplica quem? 5, né, décimos. Então temos o que? Vai ser 2 vezes 5, 10. E 10 dividido por 10 vai ser igual a 1. Poderia ter analisado da seguinte forma também, né? Dividir aí 2 que multiplica 5 décimos
divido por 2, né? Aqui vai dar 1, e aqui vai dar o quê? 5, e o 10 eu divido por 2, que vai dar 5, também vai dar 1. Então aqui vai dar 1, certo? E multiplicando os extremos, não precisa, né, aqui embaixo. Então logo aqui automaticamente, né, descobrimos o quê? Que x é igual a 0,57, certo? 0,57, né, é o valor o quê? Né, total, né, é o valor de x aqui. Né? X vale o que? 0,57, ou seja, né, quanto vale essa metade? Ó, x por 2 vai dar o que? Ó, x por 2 vai dar 0,57 dividido por 2 vai dar 0,285. Perfeito, mas a gente fez do outro jeito também, né, professor? Vamos fazer também, sem problema algum aí, só para vocês verem que a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, o x aqui, a gente vai colocar aqui de lado, que x é igual a 0,57. Então, apagando aqui, para a gente ter um espaço para o cálculo. Então, temos o que aqui, ó? Né? A gente descobriu que é cosseno, certo? De 55. Só que agora vamos chamar o quê? Ah, esse mesmo lugar aqui sobre uma outra variável, né? Variável, né? Vamos chamar a variável W aqui. Então, a cosseno de 55 graus, eu quero descobrir esse valor de W, certo? Que é o quê? Né? Cosseno de 55 é o cateto adjacente, que é W, né? Sobre a hipotenusa, que é 0,5. Então, temos o quê? Que vai ser o quê? 0, né? O cosseno de 55 é 0,57. Igual ao quê? A W sobre 0,5. Então, quando a gente multiplica o número, né, por 0,5, então é a mesma coisa que a gente está multiplicando, né, a gente está dividindo pela metade este valor. Né? Então, 0,57, então eu vou saber que W é igual a 0,285. O que mudou de um para o outro? Né? No outro método, né, vocês encontravam o que? O valor real de x, certo? Quando a gente chama este lado aqui deste triângulo, que é o cateto adjacente, e encontramos esse W igual a 0,285, ele está encontrando o quê? Somente este lado. Certo? Como são dois, então aqui a gente precisa pegar esse valor igual a 0,285 vezes 2, que vai ser W igual a, né, a 0,57 aí. Então, o que muda de um para o outro é exatamente isso. Então, por isso que nós dizemos que a matemática é muito linda, certo? A gente consegue, né, aqui no caso, por duas situações diferentes, duas maneiras de resolução diferentes, chegar no mesmo resultado. Só que lembrando o quê? Que a gente precisa ter esse raciocínio, essa visão aqui, que quando a gente chama esse lado de W, a gente vai encontrar somente esse W. E quando a gente chama esse W aqui, né, esse lado aqui de x sobre 2, significa que ele está dizendo em relação ao quê? Aos dois lados, certo? Então, encontrando x, eu vou dividindo por 2, né, eu vou encontrar somente esse lado. Então, né, o que muda de um para o outro é basicamente isso aí, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Então aqui, né, teve um exercício que a gente não chegou a fazer, eu vou fazer para vocês, né, interpretarem. Então aqui, né, o seguinte. Então aqui a gente tem aqui, né, a rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus, o posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 do ângulo de 90 graus. No ponto de encontro do posto com a rua Teófilo, né, determina em quilômetros a distância entre o posto de gasolina e entre o extremo Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros aí. Certo? Então, para não ficar muito extenso aí, vamos parar por aqui. Eu volto aí no próximo vídeo, né, para demonstrar a vocês, né, o raciocínio, né, desse exercício aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.